Salve, salve, rapaziada! Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um amigo que me fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre o Reino Unido, a Inglaterra e a Grã-Bretanha? Afinal de contas, todos eles se remetem ao território ou ilhas que ficam no norte do continente europeu e que são governados pela rainha, certo? Sim, correto, até certo ponto. Talvez pela recente decisão de sair do acordo da União Europeia, o famoso Brexit, essa questão veio ainda mais à tona. E eu acredito que o prefixo BR do termo Brexit tenha causado um pouco de confusão. Afinal, quem está querendo sair da União Europeia? A Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha ou todos eles? Não seriam os mesmos? Vamos aos fatos. Primeiro, se considerarmos apenas os termos geográficos, parte da confusão se deve ao fato de que a maior parte do Reino Unido se encontra em uma ilha em que por si só pertence a um vasto arquipélago, as chamadas Ilhas Britânicas. O Reino Unido não é um único país, mas sim um conjunto de 4 países soberanos. O primeiro deles é a Inglaterra, que muitas vezes é confundida com o próprio Reino Unido, talvez por ser o mais populoso e por conter a capital de todos eles, Londres. Ao norte fica a Escócia, a oeste fica o País de Gales e aquele que algumas vezes é esquecido até pelos próprios habitantes do reino, a Irlanda do Norte. Então, nós temos os 4 países que formam o Reino Unido: a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. De fato, a Irlanda do Norte é o único dos 4 países que fica em outra ilha. Ela divide o território da ilha com a República da Irlanda, que é um país completamente independente e não pertence ao Reino Unido. Enfim, cada um dos 4 países tem um termo local para seus habitantes. Você pode até chamá-los todos de britânicos. Porém, não é um termo muito aceito por eles, já que entre eles existe muita rixa. Digamos que os ingleses não gostam dos escoceses, que por sua vez não gostam dos galeses e assim por diante. Por exemplo, os irlandeses do norte e os galeses consideravam os ingleses como senhores coloniais traficantes de escravos. Já os ingleses, por sua vez, consideram o resto como caipiras que passam muito tempo com as ovelhas. Entretanto, como nenhum desses 4 países constituintes possuem o seu próprio passaporte, todos eles são britânicos, gostem eles ou não. Todos eles são cidadãos do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e possuem este passaporte. Aí entra a outra questão: onde se esconde a Grã-Bretanha nisso tudo? Bom, a Grã-Bretanha é esta área em negro, ela é a maior das ilhas britânicas. Diferentemente dos 3 países constituintes que a compõem, a Grã-Bretanha é um termo geológico e não político. Sei que já falamos dela, mas a segunda maior das ilhas britânicas é a Irlanda. Porém, é importante frisar que a Irlanda não é um país. Da mesma forma que a Grã-Bretanha é um termo geográfico e não político. A ilha da Irlanda possui 2 países, a Irlanda do Norte, que nós já vimos que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que nós também já vimos que não faz parte do Reino Unido. Porém, tanto a República da Irlanda como o Reino Unido fazem parte da União Europeia. Apesar da Inglaterra fingir muitas vezes que é uma ilha em meio ao Oceano Atlântico e não uma ilha que fica a apenas 50 km do norte da França. Mas esta já é uma outra conversa. Então, revisando, as 2 maiores ilhas das Ilhas Britânicas são Irlanda e Grã-Bretanha, certo? A Irlanda possui 2 países, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, enquanto que a Grã-Bretanha possui 3 países, a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. E a junção desses 3 últimos países combinados com a Irlanda do Norte formam o Reino Unido. Entendido até aqui? Mas ainda existem algumas perguntas não respondidas. Por exemplo, por que quando você viaja para o Canadá você encontra a cara da Rainha Elizabeth II no dinheiro, ou até mesmo na nota de 5 dólares australianos? Bom, para responder essa pergunta, precisamos falar do Império. Você certamente já deve ter ouvido falar que o Império Britânico já mediu 1/4 do território mundial e governou quase 1/4 da população de todo o mundo. Sabia disso? Podemos facilmente lembrar daqueles países que conquistaram sua independência em revoltas sangrentas e geralmente esquecemos daqueles que a conseguiram através da diplomacia. Estes países firmaram um acordo com o Império, no qual eles continuariam a reconhecer a monarquia como o chefe de Estado em troca de um parlamento autônomo local. Um pouco confuso, né? Mas para entender como eles estão conectados, vamos falar da coroa. E eu falo da coroa, não aquela de diamantes que fica guardada na Torre de Londres, e nem desta coroa. Eu falo da coroa como uma entidade legal, muitas vezes conhecida como uma corporação de um homem só. E quem criou essa corporação? Foi Deus quem criou. De acordo com a tradição inglesa, todo o poder de Deus é transferido para o monarca, que é escolhido por ele próprio, e é coroado em uma cerimônia cristã. Deus, entretanto, talvez não querendo ser incomodado a todo instante, convenientemente delegou todo o seu poder a uma entidade chamada The Crown, ou a coroa. Embora naquele momento fosse a coroa física, aquela que já falamos que está na Torre de Londres, ela evoluiu com o tempo para uma corporação única e legal, capaz de ser controlada apenas pelo monarca vigente.
É importante lembrar que o Reino Unido ainda é, tecnicamente, uma teocracia cujo monarca reinante age tanto como chefe de Estado como governador supremo da religião do Estado, no caso, a anglicana. Voltamos ao Canadá e ao resto das ex-colônias do Império. Aquelas que ganharam sua independência através da diplomacia e continuaram reconhecendo a autoridade da coroa são conhecidas como Reinos da Comunidade das Nações. Elas são Canadá, Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, Jamaica, Ilha Salomão, Belize, Bahamas, Barbados, Santa Lucia, Ilhas de São Vicente e Granadinas, Granada, Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Neves e Tuvalu. Como já falamos antes, todas são nações independentes, mas que ainda reconhecem a monarquia como chefe de Estado, mesmo que isso tenha pouquíssimo poder dentro de suas fronteiras. Existem outras 3 entidades pertencentes à coroa que são chamadas de dependências da coroa britânica. As ilhas de Man, Jersey e Guernsey. Diferentemente dos reinos da Comunidade das Nações, elas não são consideradas nações independentes, mas sim possibilitadas de terem uma certa autonomia local, apesar de o Reino Unido se reservar o direito de se sobrepor às leis das assembleias locais. Terminamos agora? Quase! Ainda existem alguns cabos soltos. A pequena cidade de Gibraltar, por exemplo, que fica localizada no sul da Espanha. Ela é famosa pelas rochas, pelos macacos e por causar atritos diplomáticos entre o Reino Unido e a Espanha. Ou até mesmo as Ilhas Falkland, também conhecidas como Ilhas Malvinas, que causaram tanta tensão entre o Reino Unido e a Argentina que estes 2 países entraram em guerra por elas. A coisa lá foi resolvida na bala. Estes lugares pertencem ao último grupo das propriedades da coroa, conhecidos como Territórios Britânicos Ultramarinos, que também podem ser chamados por seus nomes mais antigos e sugestivos, Colônias da Coroa. Eles são os últimos vestígios do grandioso Império Britânico. Diferente dos reinos da Comunidade das Nações, eles não se tornaram independentes e continuam a depender do Reino Unido pela força militar e muitas vezes por uma ajuda econômica. E da mesma forma que as dependências da coroa britânica, todas as pessoas nascidas nesses territórios são considerados cidadãos britânicos. As colônias da coroa são Bermuda, Ilhas Caimã, Turcos e Caicos, Gibraltar, Ilhas Virgens Britânicas, Bases Britânicas Soberanas, Anguila, Santa Helena, Ilhas de Ascensão, Tristão da Cunha, Montserrat, Território Britânico do Oceano Índico, Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, Ilhas Falkland, Território Antártico Britânico e Ilhas Pitcairn. Vamos ao resumo final. O Reino Unido é um país situado nas Ilhas Britânicas e é parte da coroa, que é controlada pela monarquia. Também fazem parte da coroa e das Ilhas Britânicas as dependências da coroa. As nações independentes do antigo império que ainda reconhecem a coroa são os reinos da Comunidade das Nações. E as não independentes remanescentes do antigo império são os territórios britânicos ultramarinos. Ficou claro agora? Você saberia me dizer qual é a diferença entre Inglaterra, Reino Unido e Grã-Bretanha? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Falou, paz.